Estão vendo minha tela inteira? Sim, está aparecendo. Sim. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Basic Club. Na semana passada, a gente começou a nossa discussão sobre doença coronariana crônica, né? Onde a gente começou a discutir um pouco sobre a importância do tratamento clínico, né? É interessante que, assim, a gente está discutindo artigo da década de 80, do começo dos anos 2000, onde questionava-se um raciocínio que a gente brinca do encanador, né? Tipo, there's obstruction, I need to fix it. Então, a gente passou aí 30, 50 anos e muitas vezes a gente se pega nesse dilema, né? Não, mas tem uma obstrução grave, eu tenho que colocar stent. E aí a gente viu no QS que nem sempre isso é uma verdade absoluta, não é, tipo, abrindo todas as lesões que você vai salvar vidas. A gente viu, lógico, que tem pacientes ali multiarteriais, com disfunção, que talvez merecessem mais, né? E depois a gente viu no MES2 que, principalmente essa anatomia complexa, teria um benefício, né? Hoje, a gente já está em 2007 e a gente vai apresentar talvez um dos maiores clássicos aí, que é o Courage, né? E o próprio nome já diz, né? Na época, a gente teria que ter muita coragem para justamente tentar questionar esse dogma de ter que abrir qualquer obstrução que a gente visse na angiografia, né? E aí, deixar a Gil apresentar e a gente discute no final, então. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana, sou residente de cardiologia do Hospital Geral. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um estudo clássico, que foi o Courage. Esse estudo ele foi publicado no New England em 2007, e ele avaliou se a angioplastia inicial associada à terapia médica otimizada trazia algum benefício prognóstico em pacientes com DAC estável. Então, na década de 90, os anos 2000, teve um aumento enorme no uso de angioplastia para DAC estável. E as diretrizes, elas já apontavam que o tratamento clínico, ele deveria ser a primeira linha. Então, a grande pergunta era, será que a angioplastia previne morte ou infarto, ou apenas melhora os sintomas? Então, o COURAGE, ele foi desenhado justamente para responder essa questão. O COURAGE, ele foi um estudo randomizado, multicêntrico, foi feito nos Estados Unidos e Canadá, com 2.287 pacientes com diagnóstico de DAC estável. E o segmento mediano foi de 4,6 anos, entre 1999 e 2004. Os pacientes, eles foram randomizados para um grupo que iria fazer terapia médica otimizada isolada, e o outro grupo, por outro lado, iria fazer a terapia médica otimizada associada à angioplastia. Então, essa tabela aqui, ela mostra as características dos pacientes, né? E os dois grupos, eles começaram o estudo totalmente balanceados. A idade média é praticamente igual, ali com 61 anos, e a distribuição por sexo também era idêntica, com 85% de homens. A composição racial também é semelhante nos grupos e também não tem diferença significativa. E clinicamente, a maioria dos pacientes eles apresentavam angina leve a moderada, e tanto que a distribuição entre as classes de CCS é bem parecida. E a duração da angina e o número de episódios semanais também foram iguais nos dois grupos. Então, não teve muita diferença demográfica ou clínica entre os grupos analisados. E o que foi um sinal de uma randomização bem feita, né? Aqui é um pouquinho mais das características dos pacientes, e fica claro que era uma população de alto risco cardiovascular, que tinha bastante fatores de risco combinados. Os dois grupos, eles foram iguais no histórico clínico, como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC, infarto, eram números bem parecidos. E nos exames também de estresse, a proporção dos pacientes testados é a mesma.
Isso tudo, então, confirma que não houve diferença clínica ou funcional entre os grupos. Então, uma randomização, mais uma vez, muito bem feita, né? E aqui, um pouquinho sobre a proporção da doença em si, né? E a proporção da doença uni, bi ou triarterial também era praticamente idêntica. Falando um pouquinho sobre o que seria essa terapia médica otimizada. E essa terapia, ela foi muito agressiva. Então, eles usaram um tratamento bastante completo, usando beta-bloqueador, amlodipina, nitrato, aspirina como prevenção secundária, estatina, IEC, BRA. E as metas, elas foram bastante rígidas também, com LDL ali entre 60 e 85, e uma pressão arterial que tinha que ser menor que 130 por 85. E também houve bastante intervenção no estilo de vida desses pacientes. Aqui traz uma tabela aí que mostra a progressão em 1 até 5 anos do estudo, e mostra que os dois grupos, eles receberam essa terapia médico-otimizada muito semelhante ao longo do estudo e atingiram metas clínicas parecidas. A pressão arterial, por exemplo, ela cai de forma semelhante nos dois grupos e ela se mantém controlada ao longo dos 5 anos. E o perfil lipídico, ele também melhora de uma maneira bem equivalente. O LDL, ele cai intensamente ali no primeiro ano, e ele permanece baixo depois nos dois grupos, né? Mostrando que a população estudada teve bastante adesão ao tratamento. Também sobre o controle da angina, melhora bastante em ambos os grupos e teve um aumento expressivo da proporção de pacientes sem sintomas ao longo do estudo. Os fatores de risco comportamentais também vão seguir o mesmo padrão. Teve queda do tabagismo, aumento da adesão da dieta, mais atividade física, e isso tudo reflete que o foco do estudo também teve intervenção intensiva ali no estilo de vida. Praticamente isso de importante. Aí aqui, nessa tabela também do estudo, ele mostra que ambos os grupos, eles receberam a terapia farmacológica muito semelhante, como eu já disse, e a maioria dos pacientes usou IECA ou BRA com percentuais quase iguais nos dois braços do estudo, e o uso de estatina, que foi extremamente alto e praticamente idêntico, chegando aí a praticamente 90% após o primeiro ano. A aspirina também foi usada por mais de 95% dos pacientes em todo o período, e os beta-bloqueadores também foi muito semelhante, ali em torno de 85% a 89%. Esses dados, eles reforçam que a terapia medicamentosa foi rigorosa e equivalente entre os grupos. Então, entrando um pouquinho nos desfechos, o desfecho primário foi avaliado morte, infarto não fatal, e nos desfechos secundários foram avaliados AVC, síndrome coronariana aguda e necessidade de revascularização ou angina. Aí aqui traz a tabela dos desfechos em si, e mostra para gente que não houve diferença entre a intervenção coronariana percutânea e tratamento clínico nos desfechos duros. Então, o desfecho primário, que era morte ou infarto não fatal, foi praticamente igual nos dois grupos, com 19% na angioplastia e 18,5% no tratamento clínico. Um RR aí de 1,05, sem significância estatística. A mortalidade isolada também não difere, também, assim como o infarto espontâneo, AVC, hospitalização por síndrome coronariana aguda, todos esses desfechos aí têm um RR muito próximo de 1 e valores de P que não são significativos. O único desfecho com diferença real foi a necessidade de revascularização, aqui no final da tabela, em que 21,1% dos pacientes que foram submetidos à angioplastia versus 32,6% no paciente do grupo clínico, e com RR de 0,6 e um P menor que 0,001. Ou seja, a angioplastia reduz apenas o número de novas internações, mas ela não vai melhorar o prognóstico.
Então, resumindo, essa tabela ela confirma que a intervenção coronariana percutânea inicial, ela não vai reduzir morte, infarto ou eventos maiores, ela apenas vai diminuir a necessidade de revascularização posterior. Aqui eu trouxe os gráficos, em que mostra, os 4 gráficos reforçam o mesmo padrão que foi observado na tabela anterior. Então, não tem diferença entre intervenção coronariana percutânea e tratamento clínico isolado nos desfechos principais do estudo. Nesse gráfico A, mostra morte e infarto não fatal, e a gente vê que as curvas elas são praticamente sobrepostas. No painel B, mostrando a mortalidade total, novamente não há separação das curvas. O C, que mostra a ausência de hospitalização por síndrome coronariana aguda, as curvas também seguem paralelas. E no painel D, que avalia infarto não fatal, o padrão também se repete. Então, resumindo, os 4 gráficos, eles confirmam visualmente aquele dado que a gente já tinha com as tabelas, né? Então, qual a interpretação desse estudo? A angioplastia, ela trata a lesão fixa, mas a maior parte dos infartos, ela ocorre por ruptura de placas vulneráveis, que não é necessariamente a placa mais estenosante. Então, por isso, tratar apenas a estenose não vai pedir eventos futuros. A prevenção secundária, que é o que realmente vai reduzir risco, né? E aqui, por fim, eu trouxe a análise de subgrupos do trabalho, e o ponto-chave é que nenhum grupo se beneficiou da intervenção coronariana percutânea em relação ao tratamento clínico isolado, no desfecho primário. A gente vê que a linha de nulidade, ela permanece cruzada em todos os grupos. Isso indica a ausência de diferença estatística. Ou seja, não existe um perfil específico de paciente estável que vai ganhar prognóstico com a intervenção coronariana inicial. E isso reforça a conclusão do Courage, que a angioplastia na DAC estável, ela não melhora desfechos duros em nenhum subgrupo clínico ou angiográfico avaliado. Então, concluindo a apresentação, a angioplastia, ela não vai reduzir morte nem infarto em DAC estável, e ela vai melhorar os sintomas, mas não altera o prognóstico. E a terapia médica otimizada, ela deve ser sempre a estratégia inicial para esses casos. Então, aqui no checklist de avaliação do artigo, os desfechos primários, eles foram todos cumpridos, a designação para os tratamentos foi randomizada, os pacientes admitidos foram adequadamente contados, né, teve uma randomização muito bem feita, o segmento foi completo e a análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Já nos desfechos secundários, o que não teve contemplação foi a condição cega, e os grupos comparados eram similares no estudo. A gente ficou na dúvida sobre essa questão da intervenção experimental, se eles foram tratados igualmente, e os resultados podem ser aplicados aos pacientes e todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados. Gil, parabéns pela apresentação. Cara, Courage, um trabalho que eu acho que obrigação, né, 08 todo residente de cardio, pelo menos saber que existe. Por ser um trabalho clássico que mudou um pouco esse paradigma, né, como eu falei no começo, da gente ver uma obstrução e querer tratar logo de cara. A gente vai discutir mais para frente no órbita sobre isso, mas basicamente é um trabalho robusto com mais de 2.000 pacientes. Na época, eles ainda não tinham essa concepção do shame procediment, né? Então, que ocorreu no órbita, né? De você levar o paciente não saber se fez angioplastia ou não, então não teve como ser cego. E o questionamento ali da terapia, que por mais que na tabela ali das medicações você vê uma boa adesão da terapia, após a angioplastia, obviamente, os pacientes que foram angioplastados receberam mais terapia antiplaquetária do que aqueles que não foram angioplastados. Então, talvez isso também possa ser um viés do estudo. Mas reforça mais uma vez que na DAC estável é totalmente diferente daquele cenário da DAC crônica, né? Onde a gente tem
uma lesão que vai ser submetida ali a macrófagos, eosinófilos, que vão formar toda aquela reação inflamatória que vai poder romper a placa. Então, assim, quando você tem um tratamento bem potencializado, como foi nesse trabalho, 91% de adesão de estatina, 90% de adesão de beta-bloqueador, você consegue estabilizar essa placa, formar uma capa fibrótica maior e vai reduzir a chance dessa placa romper no longo prazo, entendeu? E aí, lógico, você pega pacientes ali com uma angina moderada, né, classe 2, mas você está numa época que você basicamente tinha beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio para esse controle de angina, né? Hoje a gente já tem as medicações que não mexem tanto na hemodinâmica, né? A trimetazidina, a ranolazina, a gente pode ainda fazer uso, né, do Procuralan também, mas, assim, reforça mais uma vez esse contexto que se é um paciente que não tem uma anatomia complexa, então, assim, lembrar que, apesar de tudo, esse estudo não contempla pacientes com multiarteriais graves, lesões proximais, não contempla, que é o que a gente vai discutir mais para frente, né? Não contempla lesão de tronco, que é o que a gente vai discutir agora no síntese também, e não contempla disfunção ventricular, que é o que a gente vai discutir na próxima semana com o Stitch e o Stitches, né? Mas, mais uma vez, reforça, né, o quanto é importante você fazer um tratamento clínico guiado por meta. Você vê que a meta ali era de 70 de LDL, a gente fala em 40 de LDL, né? Redução cada vez maior para reduzir desfecho. Mas é interessante, que eu até tinha comentado com a Geu, tem um segmento de 15 anos do Courage, que ele pegou só os pacientes que eram veteranos de guerra lá dos Estados Unidos, né? Eles têm um serviço de acompanhamento desses veteranos, então eles conseguem fazer um segmento melhor. E aí o que eles viram é que mesmo após 15 anos, né, o estudo já tinha 5, então mais 10 anos, a angioplastia, que na época era com estente de primeira geração, ainda não eram farmacológicos, né? Não reduziu mortalidade, não reduziu desfecho, houve melhora apenas na redução realmente da angina, nesse desfecho de 10 anos, os pacientes ficaram um pouco mais livres de angina. Porém, uma coisa que é interessante, que depois de, quando a gente fala vida real, né, depois de sair do estudo, a taxa de adesão da estatina de 90% caiu para 60%, a taxa de adesão do beta-bloqueador, que era quase 90%, caiu para próximo de 50%. Então, assim, é lógico também a gente precisa contemplar essa questão, que sempre quando a gente fala de estudo, é aquele segmento de estar em cima do paciente, de o paciente ter alguém para entregar, às vezes, a medicação na mão dele, no final do mês vai receber lá a cartilha, contar, ver se realmente foi usada toda a medicação. Então, é um exemplo também de como deve ser feito e bem feito na vida real, né? Mas, mais uma vez, reforçando, né, e aí é uma crítica que cabe a todos nós, e infelizmente a gente, eu me coloco no meio disso também, mas muitas vezes a gente só vê a lesão e já quer tratar direto a lesão, né, e aí eu acho que sempre vale a pena a gente, principalmente no SUS, onde a gente tem menos recursos, a gente sabe que é difícil levar um paciente para uma mesa hemodinâmica, uma cirurgia, às vezes intensificar um pouco mais o tratamento clínico, né, Zero? Então, esse estudo, já chegando próximo do contemporâneo, né? O Courage, a gente tem que olhar sempre com viés anacrônico, né? Como que era o pensamento nosso à época? Para muitos cardiologistas, quando saiu o Courage, era um absurdo. O nome é perfeito, tá? Courage. Por quê? Porque como que eu tenho uma lesão de 90%, 80% eu não vou tratar? Não faz sentido para mim, né? Essa percepção de que a lesão grave não é necessariamente a que vai infartar, não era uma coisa difundida, tá? Hoje a gente percebe, né? Eu sempre brinco quando eu vou dar uma aula de síndrome coronariana aguda, tem um paciente que chega com uma dor anginosa, que você fica na dúvida, faz o CAT e tem lá uma lesão de 80% na CD. E aí você fica, será que eu trato, será que eu não trato nessa enrolação?
o cara chega infartando para você. Você fala, puta, devia ter tratado. Aí vai fazer o CAT, era uma lesão que não tinha nada, você nem tinha visto ela, entendeu? Isso é bastante visível, né? Às vezes a gente acha que a lesão grave é exatamente a que vai infartar, e não é isso, tá? Não é dessa forma que acontece. Algumas coisas em relação ao Courage, o Genini já levantou. A meta de LDL colesterol não era a mais enfática, né? Novamente pensando no anacronismo, mas o LDL do paciente ficou muito bom, né? Você vê que a média do paciente aqui ficou muito bom, entre 70 e 80, mais ou menos, que é dificilmente alcançado, principalmente pelo paciente do SUS, tá? Lembrar que na da estatina, Exatamente. Em relação a um problema que aconteceu bastante, foi bastante questionado à época, eu lembro, foi em relação ao crossover, né? Muito crossover, justamente por causa da nossa background, né? Nosso background a gente tinha antes. Você falava, pô, o paciente chegava com qualquer coisa, uma dor epigástrica por gastrite, e aí você sabia que ele tinha uma lesão de 80% na CD, você ia tratar, tá? Então você acabava tirando esse paciente do grupo controle, basicamente mudando para intervenção, porque o hemodinamicista ou o plantonista do PA pedia angioplastia para aquela lesão que estava sendo acompanhada via controle, né? E, enfim, acho que foi 30%, se eu não me engano, 32%, alguma coisa assim. Isso chama atenção. E outra coisa que chama atenção no estudo, e depois foi revisto, né, com FAME principalmente, foi em relação à lesão ter ou não ter isquemia, né? Então, a lesão, às vezes, 70%, 80%, não necessariamente ela causa a doença isquêmica, não necessariamente o território que ela irriga vai estar isquêmico. Ah, e só a lesão sem isquemia comprovada, será que ela causa alguma coisa, né? Enfim, isso foi visto depois. Enfim, vamos falar sobre isso mais para frente, né, Janine? Mas era outra coisa, né? É baseado também no viés do olho do hemodinamicista, né? Então você chega, o cara olhou, vocês já devem ter visto. Alguns centros eles dão umas lesões mais graves do que outras. Enfim, às vezes o cara quer tratar, viu lá a lesão de 60, 70, ele bota 80. E aí, enfim, acaba virando tratamento. Uma coisa que eu pensava à época, e acabou não se tornando tanto realidade, era que os convênios se baseariam no Courage para não liberar mais angioplastia. Mas, enfim, isso aí acabou entrando num bom senso aí e não fizeram isso. Enfim, muito boa a apresentação, viu, Giovana? mas alguém quer ter algum comentário? Acho que o Nath tá. Algum residente quer aproveitar e fazer alguma pergunta do Curas? Bom dia. Ah, Não, vocês pontuaram bem. Desculpa, nem dei bom dia para vocês. interessante. Tá Algum gripada, residente? Nath? Tô um pouco. Aliás, nem falei aqui, mas saudações rubro-negras aí para todos. Somos campeões de tudo. Beleza. Então, pode partir para o sintaxe, Giovana. Tá, deixa eu só abrir aqui. Bom, então, o segundo estudo que a gente vai discutir hoje é o estudo Syntax. Esse estudo, ele também foi publicado no New England em 2009, e ele comparou a intervenção coronariana percutânea com estente farmacológico, com a cirurgia na doença coronariana complexa. O estudo, então, ele surgiu com a expansão dos estentes farmacológicos e a dúvida se eles poderiam substituir a cirurgia nas anatomias mais complexas. E também, a partir dele, surge o Syntax Core, para quantificar a complexidade anatômica dessas lesões. Então, foi um estudo randomizado, em que foram avaliados 1.800 pacientes com doença de 3 vasos ou tronco de artéria esquerda. E comparou, né, a intervenção coronariana percutânea com o uso de estente farmacológico versus a cirurgia aberta. E o desfecho primário foi o de MACE em 1 ano.
Aqui, então, as características clínicas dos pacientes do estudo. Nessa tabela mostra que os grupos também começaram o estudo bem balanceados, uma idade média praticamente igual, em torno aí de 65 anos, e uma proporção de homens também semelhantes, por volta de 76% a 79%. Quanto aos fatores de risco, a prevalência aí de diabetes, inclusive diabetes insulino-dependente, praticamente idêntica. Assim como os outros fatores, né? Síndrome metabólica, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, teve pequena diferença sem significância clínica, sem relevância, né? O histórico cardiovascular também era equivalente, infarto prévio em cerca de 1/3 aí dos pacientes, AVC prévio em aproximadamente 4%, AIT em torno de 4 a 5%, e a presença de insuficiência cardíaca em uma pequena proporção aí dos grupos. Então, no geral, essa tabela ela demonstra aí que os pacientes dos dois grupos, eles tinham perfis de risco muito semelhantes, e permitiu uma comparação justa entre os dois métodos de terapia que estavam sendo analisados. Sobre a terapia e os procedimentos utilizados, na intervenção coronariana percutânea foram usados os stents taxos, que eram stents farmacológicos de primeira geração, e na cirurgia, usados enxertos arteriais e venosos, conforme a prática padrão. O segmento inicial foi de 1 ano, e teve um segmento estendido aí para análise. Aqui traz a apresentação clínica, demonstrando que a apresentação clínica e a complexidade anatômica dessas lesões eram muito parecidas, com proporções iguais de angina estável, instável, o syntax score era praticamente idêntico dentre os grupos, mesmo o número de lesões e a frequência semelhante aí de bifurcação, oclusão. As diferenças elas vão aparecer apenas nos aspectos do procedimento. O grupo cirúrgico ele teve maior tempo até o tratamento, teve procedimentos mais longos, maior permanência hospitalar e maior taxa aí de revascularização completa, o que é relativamente esperado pelo tipo da intervenção. Então, no geral, os grupos eram comparáveis em complexidade e garantiu essa comparação justa entre os grupos, né? Aqui, essa tabela traz sobre o tratamento medicamentoso que foi realizado após o procedimento. Então, o grupo da intervenção coronariana percutânea, ele usou muito mais terapia antiplaquetária, tanto a aspirina quanto os tienopiridínicos. Então, em todas as fases do tratamento, eles usaram mais dessa terapia, como já era esperado. Já o grupo da cirurgia, ele usou em proporção muito menor. E as demais medicações cardioprotetoras, como estatina, IECA, beta-bloqueador, também foram usadas mais na intervenção coronariana, mas ambos os grupos receberam esse tratamento clínico aí bem amplo, né? E o padrão das medicações, ele vai refletir exatamente o tipo da intervenção que foi realizada. Não teve um desequilíbrio clínico relevante aí entre os grupos. Entrando, então, nos desfechos, como o desfecho primário foi avaliado o MACE, né, morte, AVC ou infarto com revascularização, e nos desfechos secundários foram avaliados componentes isolados do MACE. Aqui nessa tabela traz os principais desfechos clínicos que foram ocorridos durante a internação e no primeiro ano após o procedimento. Começando, então, pelo MACE, o desfecho composto maior, a gente vê que não difere entre os grupos durante a internação e logo após o procedimento. Mas, 1 ano depois, 12 meses depois, há uma diferença bem clara. 17,8% na intervenção coronariana percutânea contra 12,4% na cirurgia. E isso teve significância estatística. Ou seja, essa diferença ela é impulsionada principalmente pela necessidade de nova revascularização. Quando a gente olha especificamente para o desfecho de morte, AVC ou infarto,
os resultados são muito semelhantes entre as duas formas de tratamento. Reforçando que, em termos de eventos maiores, as duas estratégias, elas têm desempenho parecido. A mortalidade total também não mostra diferença significativa, mas quando a gente vai detalhar as causas, a gente observa que a morte cardiovascular, ela foi um pouquinho mais frequente na intervenção coronariana percutânea, enquanto o AVC, ele foi mais frequente na cirurgia. É algo que é esperado pelo próprio risco cirúrgico, né? Já na necessidade de revascularização, a gente encontra o principal ponto de divergência do estudo. 13,5% dos pacientes do grupo de intervenção coronariana percutânea precisaram de uma nova intervenção, e apenas 5,9% do grupo da cirurgia que precisou de uma nova intervenção. Ou seja, essa diferença ela é muito significativa. Então, em resumo, essa tabela ela vai reforçar que a angioplastia e a cirurgia elas têm mortalidade, AVC, infartos semelhantes, mas a cirurgia ela se destaca por reduzir de forma consistente aí a necessidade de nova revascularização, o que vai impactar diretamente o MACE em um ano. Aqui traz os gráficos, e esses gráficos, eles mostram os desfechos também em um ano, praticamente o que a tabela já demonstrou para a gente. Então, primeiramente, não houve diferença, né, como eu já disse, entre angioplastia e cirurgia na mortalidade por qualquer causa, e também não houve diferença no desfecho combinado de morte, AVC ou infarto. Você vê que as curvas são praticamente idênticas, né. A grande diferença, ela vai aparecer ali na necessidade de nova revascularização no painel C, em que 13,5% dos pacientes que foram submetidos à angioplastia tiveram necessidade, contra 5,9% dos que fizeram cirurgia. Quando a gente olha o desfecho composto maior, a cirurgia também é superior, com 12,4% versus 17,8%. Então, em um ano, os dois métodos, eles têm mortalidade semelhante, mas a cirurgia realmente reduziu o MACE, principalmente por diminuir a necessidade de novas revascularizações. Já nesses gráficos aqui, eles vão mostrar como que o resultado do estudo ele muda quando a gente estratifica esses pacientes pelo Syntax Score, o que reflete a complexidade anatômica da doença coronariana. Então, aqui no A, a gente vê os pacientes com Syntax Score baixo. Nesse painel, as curvas entre intervenção coronariana, percutânea e cirurgia são praticamente iguais, e com as taxas bastante parecidas em um ano. Isso mostra que em anatomias menos complexas, as duas estratégias elas têm um desempenho equivalente. Já no painel B, com Syntax Score intermediário, a gente observa um comportamento bastante parecido ainda, em que a taxa é discretamente maior na angioplastia, mas essa diferença não alcança tanta significância estatística. Portanto, também no grupo intermediário não tem uma vantagem tão clara da cirurgia. Já no painel C, que representa os pacientes com Syntax Score alto, a diferença já fica evidente. Fica nítido que as curvas, elas se afastam, né? E a curva da angioplastia, ela sobe muito mais rápido, chegando a 23,4%, enquanto a curva da cirurgia ali fica em torno de 10,9%. Então, a diferença aqui é significativa, tem um P aí menor que 0,001, e é justamente nesse grupo de maior complexidade que a cirurgia ela vai se destacar como uma estratégia que é claramente superior. Então, resumindo, esses três painéis, quanto maior a complexidade anatômica, maior é o benefício da cirurgia em relação à intervenção coronariana percutânea. Então, no Syntax, quando a gente faz o Syntax baixo ou intermediário, as estratégias elas são semelhantes, mas no Syntax alto, a cirurgia é claramente melhor. Então, quanto maior a complexidade angiográfica, pior o resultado da angioplastia.
e a cirurgia ela se mostra superior, principalmente nos síntaxes mais altos. Então, como resultado, a intervenção coronariana percutânea apresentou maiores taxas de MACE comparado à cirurgia, e especialmente nas anatomias mais complexas. E o desempenho ele vai depender muito do syntax score. Concluindo, então, o trabalho, a intervenção coronariana percutânea, ela pode ser aí uma alternativa em lesões de baixa complexidade, mas a cirurgia, ela permanece o padrão para doença complexa, e eles também chamam atenção para o conceito do HARTIN, que ele se consolida como essencial aí na tomada de decisão desses pacientes mais graves. E aqui o checklist, que também cumpre praticamente todos os requisitos, sendo que nos desfechos secundários não teve a condição cega contemplada, e os grupos não foram tratados igualmente, né, além da intervenção experimental. Parabéns pela apresentação. Syntax é outro trabalho clássico também, só que aí ele já veio para responder uma pergunta que o Courage não respondeu, né? Na verdade, aqui a gente já não está mais comparando só o tratamento clínico, a gente está comparando terapêuticas de revascularização, né? De um lado, a angioplastia, que na época usava aí, como a Jo colocou, o polimotaxis, né? Contra a revascularização cirúrgica, né? E aí tem alguns pontos importantes do Syntax, né? O mais óbvio, que o Gil deixou bem estabelecido aí, né? Ele criou o Syntax Score, que eu até sinceramente acho que no HARTIN vocês podiam explorar mais isso entre vocês, né? Eu acho que o cirurgião, o hemodinamicista, muitas vezes ele bate o olho no CAT, ele já tem uma noção de mais ou menos o Syntax que vai ter na cabeça, mas principalmente vocês que ainda estão na residência, por mais que não tenham domínio, quanto mais vocês pegarem ali o CAT, tentar fazer vocês sozinho, vocês vão começar a ter um pouco desse feeling que eles acabam tendo automaticamente, né? Porque às vezes vocês podem estar acompanhando o Daniel ou os meninos da Sony Cardio, e ele fala, não, isso aqui leva para a discussão que o Syntax vai ser alto, só de bater o olho, né? E às vezes para o clínico não é uma coisa tão prática assim, mas quanto mais vocês treinarem, isso aí ajuda. Então, basicamente, um outro ponto que eu acho que é bem interessante colocar do Syntax é que, na época, ele também mudou um pouco a conduta, no sentido que tronco era basicamente um território sagrado do cirurgião, entendeu? Era uma blasfêmia você pensar que não ia mandar para a cirurgia, para colocar uma mamária, um paciente com uma lesão moderada grave de tronco. E aí o Syntax veio, e mesmo no segmento de 10 anos, né, em 2019, publicado no New England também, mesmo os pacientes com lesão de tronco tiveram uma mortalidade semelhante quando submetidos à angioplastia em relação à cirurgia, né? É engraçado aí essa questão, quando você bate o olho, tipo, nossa, mas a mortalidade em um ano foi semelhante, né? Mas, na verdade, a Gil deixou bem claro aí que no começo a mortalidade cirúrgica, obviamente, é maior, né? Mas esse mês, ele basicamente é puxado por revascularização repetida, né? Então, os pacientes de angioplastia acabavam tendo que ser submetidos a novos procedimentos, isso contava no mês do Syntax, e acabou que isso acabou equalizando aí esse desfecho composto de um ano, que se manteve no segmento de 3, 5 e 10 anos, né? E o que mostrou ter redução de mortalidade no segmento de 10 anos foi principalmente esse subgrupo com Syntax mais alto, né, maior que 23, e uma tendência no subgrupo ali de intermediário risco, né? Então, acaba sendo um estudo pragmático por isso, que não só comparar as estratégias,
ele deu para a gente um guia, que é o Syntax Score, que a gente acaba usando até hoje, muitas vezes para definir se vai mandar o paciente para revascularização ou para cirurgia. Acho que basicamente é isso. Se vocês quiserem aqui complementar alguma coisa. Estou colocando que tem pacientes que, na verdade, como o Janine colocou, era uma blasfêmia você pensar, passar pela cabeça, fazer tronco, né, por angioplastia como primeira opção, né? A gente ainda fazia, só que tipo assim, esse paciente aqui, ele é paliativo, né? Ou era paliativo ou ia fazer angioplastia. Eles tentavam fazer nessa situação. Seria como se fosse uma terapia de resgate, né? Agora, a partir daí, os hemodinamicistas começaram a se aventurar mais em tronco, né? Eles começaram, a gente tem que perceber o seguinte, ainda é melhor você fazer revascularização, tá? Isso tem que ficar claro na cabeça. Por que eu tô falando isso? Isso gerou a discussão no último Heart Team que a gente teve. O paciente, ele não tem condição de escolher, tá? Ele não tem condição de escolher. Se você colocar para ele, é óbvio que ele vai escolher fazer angioplastia. Eu ia escolher fazer angioplastia. Mas a escolha é sua, tá? A escolha é do médico cardiologista. Colocar, para o senhor é 1000 vezes melhor fazer revascularização. Isso tem que ficar claro, tá? Não joga para o paciente, porque aí fica muito fácil, né? Não tem muito o que a gente fazer, então. A gente vai colocar o que é melhor. A gente sabe o que é melhor em 10 anos, tá? Daqui 10 anos o senhor vai estar melhor se o senhor fizer revascularização. Isso tem que ficar claro, principalmente naqueles pacientes que têm alto risco, né? Como foi visto aí no Syntax. Você vai colocar 10 stents no cara, não faz sentido, tá? Então, tente sempre colocar de forma clara o que os estudos mostram e qual que é o benefício maior para o paciente. Se ele for resistente, ele não quer operar de jeito nenhum, paciência, tá? Agora você tem que tentar colocar o que é o mais importante, o que é o mais benéfico para o paciente, 10 anos, né? Basicamente é isso. Se você comparar um ano, óbvio que a mortalidade cirúrgica vai ser superior, porque em um ano você ainda tem aí a contabilidade da mortalidade cirúrgica. Mas e no longo prazo, né? É isso que é o mais importante, tá bom? Você falou assim, interessante, né? De saber o paciente, você vai estar indicando, né? Se pegar um senhor de 85 anos, você não vai estar, às vezes, shape frágil, né? Não vai discutir cirurgia para ele, né? Se pegar um cara jovem, você sabe que se eu conseguir uma mamária aí ficar por 20, 25 anos, quantas vezes a gente não vê na realidade. Tem outros 2 pontos que eu tinha notado, agora que eu estava olhando aqui. Estavam discutindo, por exemplo, internou agora, só um ganchozinho. Internaram para mim um paciente tronco 50% para revascularização, 96 anos. Eu falei, poxa, peraí, pô, tem que ter um pouquinho de bom senso, né? No final das contas, ele ficou em tratamento clínico, tá? Não tem sentido você... O cara não tinha sintoma algum, gente, entendeu? Resolveram fazer um cateterismo. Cara, se você fizer cateterismo em 100 pacientes com 100 anos, 95 anos, eu diria que uns 80% vai ter lesão de tronco, tá? Então, não tem que ter um pouco de bom senso, gente. Sim. Que é só para falar de 2 coisas que eu tinha notado que esqueci de comentar. A primeira, quando a Geo deixou lá bem claro, né, na tabela 1, o Euroscore médio dele, se eu não me engano, foi de 2,8. Então, assim, são pacientes também de baixo risco cirúrgico, né? E aí operados em centros de excelência, Estados Unidos, e onde a gente sabe que a mortalidade também é menor. E uma coisa que tinha pontuado que eu achei interessante também na análise de 10 anos, eles fizeram um propensity score, pegando aquele forest plot lá, onde coloca os diferentes subgrupos, né? E aí vai ser um pouco contrassenso com a aula da semana que vem, que, se não me engano, é o Graciane que vai apresentar. Eu separei os 2 trabalhos de pacientes diabéticos, né? E aqui na análise subgrupo do Syntax, ter diabetes não acabou influenciando o desfecho composto, né? É algo que é contrário que a gente vai ver na semana que vem no Body 2D e no Freedom. Nath, quer comentar alguma coisa? Está desligado seu áudio. Agora que eu me perco aqui às vezes. Essa questão aí do que o Zero falou é bem certa mesmo. Não é o paciente que escolhe
ele não tem condição de escolher. E aí, às vezes, o pessoal leva assim, o senhor quer fazer o quê? Tipo, não é assim essa conversa. Você tem indicação disso. É só se ele não se recusar ao procedimento, porque aí é uma recusa consciente daquilo. A sua indicação é essa, entendeu? Aí outra coisa que eu estava olhando aqui é porque o estudo em si mesmo, ele tem um apêndice, né? Do procedimento como que foi feito a angioplastia. Se eu não me engano aqui, eu não consegui ainda ver, mas eles usaram métodos adicionais para poder colocar o stent nas lesões complexas. Não foi só angiografia, né? Eles fizeram imagem, né? Eu estou só procurando aqui, mas tenho quase certeza, porque da outra vez que eu li, eu tinha essa dúvida. Por conta de que nesses casos, eles fizeram e não. Lá eles usam tudo, Nath, lá eles usam tudo, tá? Aí é uma coisa que eu sempre questionei. Tipo, a gente usa também para falar que é compatível, entendeu? Eu fico só preocupado com isso. É uma lesão de tronco, mas dá para fazer angioplastia, mas a gente faz tudo que precisa. Aquele paciente, se a gente não, às vezes, otimizar algumas coisas, é um paciente, às vezes, com risco moderado, do ponto de vista do Euroscore dele, mas é um moderado assim, ele pode otimizar a broncodilatação, tratar um DPLC, melhorar a função renal, controle de diabetes, entendeu? Esse talvez é o caso que eu fico na dúvida para que. Será que a gente primeiro não tratar ele clinicamente melhor, submeter ele para segundo tempo para um tratamento que vai ser mais efetivo do que já de cara indicar uma angioplastia que eu talvez fique com medo ali do resultado, sabe? A médio, curto prazo ali. É por isso que eu olhei esse apêndice aqui para só ter certeza, porque eles fizeram todos os. Tipo, os ACT, essas coisas? Isso. Porque era 2009, né? Não sei se tinha na época. Então, isso que eu ia falar. Novamente é anacronismo, né? Então, em 2009 eu acho que não tinha, não. Tinha AIVOS. Eu vou checar aqui, mas eu tenho um apêndice que eles falam só disso. Eu sei que a partir do FEM2 começaram os FFR. Mas, assim, falando de boas práticas clínicas, o interessante é usado, vocês não concordam? Eu não vejo, eu não sei se. Eu queria até que o Daniel tivesse aqui para ver como que é isso aí para eles, assim. Se hoje tá tranquilo que eles usam. Vou fazer uma lesão de tronco aqui, tá tudo bem na angiografia. Eles usam sim. Eles estão usando frequência ACT, AIVOS, Pois é. FFR, APODO. O ponto é, no SUS não, né? Esse é o problema, né? No SUS não. A não ser que seja via liminar. O que não dá para contar com isso, né? Entendi. Isso. Mais alguma dúvida, gente? Certo? Nath, se você conseguir dar uma olhada, manda para a gente no grupo depois. Beleza, eu tô olhando aqui o apêndice, vou ler aqui e aí mando, tá? Se eu achar. Fechou. Valeu, gente. Beijo. Boa Beijo, sexta-feira. sextou. Parabéns, viu? Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.